Plantão Fla na Redcast no ar. E hoje, o episódio tá recheado de assunto quente. Royal quebra o silêncio e se explica sobre a polêmica com a torcida. Bruno Henrique ressurge como herói em noite de Libertadores. E Filipe Luís mostra que o Flamengo evoluiu, da defesa ao ataque. Tem bastidores, números, declarações fortes e aquele olhar afiado sobre o momento do Mengão. Tudo isso em 5 blocos que vão te deixar por dentro de tudo. Então aumenta o volume, torcedor, porque o Flamengo vive dias decisivos dentro e fora de campo. E você vai acompanhar cada detalhe aqui com a gente. E a gente começa com um episódio que dividiu opiniões no Maracanã. Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, foi vaiado por parte da torcida após uma atuação abaixo do esperado contra o Internacional. O jogador foi substituído no intervalo e, na saída, fez questão de se pronunciar. Disse: "Não sou nenhum robô." Royal revelou que sofreu uma entorse no tornozelo logo no início do jogo, o que prejudicou sua performance. Mesmo assim, pediu desculpas à torcida e disse que entende as críticas. O lateral será reavaliado nesta quinta-feira, mas demonstrou otimismo. Acredita que não é nada grave e quer voltar logo. Se não tiver condições de jogo, Varela deve assumir a lateral no confronto de volta contra o Inter. E aí, torcedor, merece uma nova chance ou é hora de mudar? E falando em jogo de volta, a vitória por 1-0 no Maracanã foi importante, mas deixou um alerta. O Flamengo segue acumulando coincidências com a temporada mágica de 2019. Só que ainda precisa jogar mais bola. Líder do Brasileirão, eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, classificação apertada na fase de grupos da Libertadores, tudo igual a 2019. Até Bruno Henrique decidindo contra o Inter no mata-mata. Mas tem um detalhe que não bate: o futebol. O elenco atual pode até ser melhor, mas o time titular ainda não tem a consistência daquela equipe de Jorge Jesus. Contra o Inter, o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, com domínio total e várias chances, mas no segundo tempo caiu de produção. O Inter subiu as linhas e o rubro-negro perdeu o controle. A vantagem mínima poderia ter sido maior, e quem também reconheceu essa queda foi o próprio técnico Filipe Luís, que não fugiu da responsabilidade e falou sobre os erros técnicos que partiram o time em campo. Na coletiva, Filipe foi direto. Golear todos os jogos é irreal. Ele destacou que o primeiro tempo foi excelente, mas que no segundo, o time se desorganizou por falhas individuais. Segundo ele, o resultado favorável pode ter influenciado na postura da equipe, que ficou mais espaçada e menos paciente. Mesmo assim, valorizou a vitória e reforçou que o confronto está totalmente aberto. Bruno Henrique marcou o gol da vitória aos 27 minutos e o Flamengo agora tem a vantagem do empate no jogo de volta no Beira-Rio. Mas o técnico quer mais, equilíbrio entre os tempos e foco total nos 2 próximos confrontos contra o Inter. E se tem alguém que merece destaque nesse momento do Flamengo, é o técnico Filipe Luís. Completando 60 jogos à frente do time, os números mostram uma evolução clara, da defesa ao ataque. O rubro-negro passou a sofrer menos gols, marcar mais vezes e ter mais partidas sem ser vazado. Foram 36 jogos sem sofrer gol, contra 29 no período anterior, e só 8 partidas sem marcar. Antes eram 12. A média de gols feitos subiu de 1,55 para 1,7 por jogo, e a média de gols sofridos caiu de 0,7 para 0,57. O saldo é positivo: 102 gols marcados e apenas 34 sofridos. Desde que assumiu, Filipe perdeu por 2 gols de diferença, em apenas 2 ocasiões, contra o Fluminense e contra o Bayern de Munique. O aproveitamento geral é de quase 75%. E aí, torcedor, dá pra confiar nesse Flamengo pra buscar a glória eterna? E quem também voltou a brilhar foi ele. Bruno Henrique, o camisa 27, marcou o gol da vitória contra o Inter e chegou a 12 gols em mata-matas da Libertadores. São 21 jogos na fase decisiva do torneio, com 12 gols e 4 assistências. Um verdadeiro especialista em noites de Libertadores. Mesmo com a concorrência de Samuel Lino, Bruno Henrique segue decisivo. Em 2025, já são 8 gols, 7 deles em jogos grandes. 2 na Supercopa contra o Botafogo, 3 contra o Vasco, 1 contra o Chelsea e agora contra o Inter. Além disso, BH vive um momento delicado fora de campo, após ser denunciado por suposta manipulação de cartão. Mas tem o respaldo do elenco e do técnico Filipe Luís, que reforçou a presunção de inocência. E aí, nação, Bruno Henrique ainda é o homem dos jogos grandes? E antes de encerrar, se você curtiu esse giro rápido do Plantão Fla na Redcast, já sabe o que fazer. Compartilha com a galera, deixa seu like e segue o perfil Fla na Rede nas redes sociais. Aqui é Mengão na voz, no coração e no feed também. Valeu, nação!